Olá, pessoal do Dominantes Online. Vamos continuar o módulo de metabolismo energético, falando sobre as etapas da fotossíntese. Eu sou a Luciana Naar, professora de biologia do curso, e a gente vai continuar, então, conversando sobre a última videoaula que a gente fez, a visão geral sobre a fotossíntese. Então, olha só, naquela videoaula, a gente conversou sobre a fase clara e fase escura. Nessa videoaula a gente vai aprofundar um pouquinho o que acontece nessas duas etapas da fotossíntese. A fase clara, ela ocorria na membrana dos tilacoides. Lembram disso? Tilacoide, o localzinho lá onde ficava armazenada a clorofila. Então, é necessário a presença da luz para que ela aconteça. Durante a fase clara, a gente tem dois processos importantes acontecendo. A gente tem a fosforilação e a fotólise da água. O que seria a fosforilação? É uma série de reações químicas desencadeadas pela ação luminosa que resulta na produção de ATP. Então, a clorofila é excitada pela energia da luz e dali passam a acontecer inúmeras reações químicas de fosforilação até a gente ter a produção de NADPH e de ATP. Então, olha só, luz excitou a clorofila. Não é isso? A luz solar, ela incide na molécula de clorofila e essa molécula, então, armazena a energia e os elétrons vão ser liberados, ok? Então, ela armazenou a energia provinda da luz, daqueles comprimentos de luz que eu havia conversado com vocês também no vídeo da aula anterior. E aí, esses elétrons, eles vão ser liberados. O elétron, ele é passado para uma proteína transportadora que está presente na membrana desse tilacoide. Dessa proteína, o elétron, então, é passado para outras proteínas. Então, olha só, fica um jogo, né? Parece aquele jogo de batata quente. Opa, tá quente, passo para você, passo para você, passo para você. E aí ele vai passando esses elétrons, tá, por uma cadeia de transportadores proteicos que está presente nas membranas desse tilacoide. E a cada passagem desses elétrons, a gente vai tendo a produção, então, a liberação, né, de energia para a produção de ATP, ok? Além da fosforilação, que serve para a geração desses ATPs, a gente também tem a chamada fotólise da água, que seria a quebra da água pela energia da luz. Então, olha só o que vai acontecer. O Sol, a energia luminosa vai incidir sobre as moléculas de água e essa simples energia já é capaz suficiente para desorganizar a molécula e quebrar, ok? Para a formação do NADP, eu havia conversado com vocês que o NADP, ele tem a mesma função do NAD na respiração aeróbica, que seria o quê? Ele é um aceptor intermediário de hidrogênios. A única diferença é que na planta ele tem um fosfato a mais e por isso a gente representa com esse P aqui. Então, essa molécula ela é responsável por captar os hidrogênios liberados durante a fotólise da água e vai passar para os carbonos que formarão a molécula de glicose. Então, o NADP ele vai carregar 2 hidrogênios, ok? Para formar o NADPH. Então, olha só o que vai acontecer. A molécula de água está desestabilizada, foi quebrada, né? Então, a gente tinha H2O, certo? Os Hzinhos dele lá vão ficar soltos. Os oxigênios, átomos de oxigênio vão se combinar, formar o O2, né? O oxigênio molecular. E os elétrons, olha, de H+, vão ser carregados pelos NADPs, formando então o NADPH2, ok? E aí a gente então tem o fim da fase clara. Então, na primeira parte, que é a de fosforilação, a gente produziu os ATPs. E na segunda parte, da fotólise da água, a gente acaba produzindo o NADPH2. E a fase escura? Como é que ela é caracterizada? Ela é um processo que não depende diretamente da luz para acontecer. Então, necessita dos produtos da fase clara, ok? Mas é independente de luz. Só que indiretamente a gente acaba falando que ela
Precisa, porque se ela precisa dos produtos da fase clara, antes tem que ter acontecido luz, né? Tem que ter aparecido a luz para depois a fase escura acontecer. Então, ocorre no estroma do cloroplasto, ok? E também pode ser chamada de ciclo de Calvin ou Calvin-Benson, que foi os caras que descobriram aí que esse ciclo acontecia nas plantas. Então, para esse ciclo, na verdade, ele acontece para a síntese de glicose a partir do CO2. Então, do que as plantas precisam para tal? Elas precisam de uma molécula com 5 carbonos, que já existe dentro da planta, por isso que é um ciclo, parecido com o ciclo de Krebs, que já existia lá o oxaloacetato e ele ficava esperando receber o acetil. Aqui também já existe uma molécula, tá? Que na verdade a gente chama de ribulose 1,5-bifosfato. Precisa saber esse nome? Só se você quiser fazer um vestibular mais específico, uma prova mais difícil, né? Mais voltada realmente para biologia, ou que a biologia tem um peso maior. Aí a gente grava esses nomezinhos. Mas de uma forma geral, essas provas mais gerais, elas não cobram esses nomes específicos, ok? Mas de qualquer maneira, é a ribulose bifosfato, que é a molécula de 5 carbonos que fica lá, né, dentro lá do estroma, esperando a fixação do CO2. Então, eu juntei ela com o CO2 mais a enzima dessa aula é a chamada rubisco, é a enzima mais abundante que a gente encontra na natureza, por isso que ela cai em prova, ok? E aí, a junção, então, desses 3 fatores, junto com a energia que eu produzi na fase clara. Que energia é essa? O ATP da fosforilação e o NADPH, que veio da fotólise da água, a gente vai ter, então, a molécula de glicose sendo produzida. Essa etapa é uma etapa enzimática, então ela precisa dessa enzima, rubisco, e ela é dividida em 3. A gente tem a fixação do CO2, que é a primeira parte, que o CO2 junta com a ribulose bifosfato, né? A gente tem a segunda fase, que é a produção dos açúcares, tá? Então, eu formei um açúcar a partir da fixação do carbono com a ribulose. E depois a gente tem a fase final, que é a regeneração, ok? A gente vai tirando desse ciclo pequenas moléculas energéticas, pequenos açúcares energéticos, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a glicose, tá? São açúcares de 3 carbonos, e aí de 3 em 3 a gente vai formando o amido na planta. Depois, quando essa planta utilizar para mitocôndria, aí ela volta a tirar de 6 em 6, ou seja, ela tira a glicose. Por isso que a gente acaba falando, na verdade, que é a formação da glicose, né? Mas, na verdade, não é a glicose. Na verdade, é uma molécula de 3 carbonos que vai sendo guardada, vai sendo estocada, a gente estoca na forma de amido, e aí quando ela utiliza para produzir ATP, para sua energia celular, aí sim que ela vai tirando de 6 em 6, e por isso ela acaba tirando a glicose. Então, só resumindo aqui, a gente tem, então, as moléculas de CO2, né? E nessas moléculas de CO2, a gente vai acoplar os hidrogênios provenientes da molécula de água. Então, CO2 mais os hidrogênios que estão sendo trazidos pelo NADPH, mais os ATPs que foram gerados na fase clara, a gente tem, então, a formação da glicose, ok? Galera, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima!